A guerra em Israel tem deixado o planeta inteiro em tensão. Essa tensão é causada não só pelas imagens chocantes que nós estamos vendo ao longo dos últimos 20 dias, mas também em torno de todas as especulações que podem surgir a partir do momento que essa guerra se espalhe por toda a região. Se isso vai acontecer ou não, é algo que só podemos esperar. Mas já existem alguns impactos imediatos muito além da região onde o conflito está ocorrendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde teremos uma eleição presidencial no ano que vem, provavelmente entre Biden e Trump, o impacto da posição de um candidato ou de outro em relação a essa guerra poderá definir os rumos da eleição, principalmente se a eleição repetir o que nós vimos há 3 anos, onde foi uma disputa muito próxima entre os dois candidatos. Hoje, o ex-presidente Donald Trump tem uma vantagem nas pesquisas de 4 pontos percentuais em relação ao Biden. Isso é uma vantagem que não preocupa muito a equipe do Biden, mas eles sabem que existem alguns pontos importantes que devem ser sempre considerados para que a melhor estratégia venha a ser desenhada de agora em diante. Um desses pontos é relacionado a Israel e apoio que cada um desses candidatos vem dando não só ao Estado de Israel, mas também ao seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nas pesquisas realizadas pelo canal CNBC, alguns pontos foram levantados e eles são bastante interessantes. Um deles mostra que 39% dos americanos acreditam que os Estados Unidos devem se posicionar ao lado de Israel nessa situação. Esse é um percentual relativamente equilibrado, pois 34% acreditam que os Estados Unidos devem adotar uma posição neutra e um grupo um pouco menor em relação à Palestina. Mas em cima disso tudo, há uma informação que não deixa de ser bastante interessante, que é o fato de que 74% dos americanos acreditam que os Estados Unidos devem financiar Israel para que esse possa se armar ainda mais. Isso é um percentual extremamente alto, mais alto, inclusive, do que os 72% que acreditam que os Estados Unidos devem ter uma postura mais forte em relação à imigração ilegal na fronteira com o México. Isso mostra como o tema de Israel é um tema muito importante na política americana e que, por mais que ele tenha permanecido como um tema lateral ao longo dos últimos anos, o fato de nós estarmos vivendo um dos embates mais sangrentos dos últimos anos entre Israel e o Hamas, isso mostra que esse tema vai ganhar muito em relevância. Sabendo que Netanyahu tem uma aliança informal, pelo menos uma amizade com Trump, pode ser algo que o Biden precise levar em consideração para montar a melhor estratégia para poder lidar com esse assunto. A situação ela ainda é uma incógnita. A situação em Israel pode piorar muito ao longo dos próximos dias e semanas, pode chegar a um cessar-fogo, mas a certeza é que, independente da duração dessa guerra que está ocorrendo naquela região, o impacto nas relações internas americanas vão ser muito fortes, e principalmente a postura que um candidato ou outro vai adotar em relação a Israel. Os Estados Unidos, que deixou um pouco o Oriente Médio de lado ao longo dos últimos anos, principalmente no início do governo de Trump, começa a olhar para a região novamente, entendendo que precisa voltar, pelo menos, a dedicar um pouco mais de atenção àquilo que está ocorrendo. O Irã, por mais que não seja algo comprovadamente claro, mas é algo que muitos analistas sabem, pois acompanham há muitos anos, a participação do Irã com grupos como Hamas e Hezbollah no processo de financiamento desses grupos faz com que o Teherã volte a ter uma importância muito grande, não só para os países situados no Oriente Médio, mas para todos os outros que olham para a dependência da distribuição de petróleo pelo Estreito de Hormuz, mas também pelos riscos causados num Estado que tem uma narrativa bélica contra a existência de outro na região. É importante ver como que os Estados Unidos e também a China, que é um dos grandes parceiros comerciais do Irã, nesse momento, vão se posicionar e também isso certamente, se uma postura for mais forte ou mais frouxa e de Biden, isso vai afetar o seu desempenho eleitoral. Um abraço a todos.